Olá a todos, aqui é o professor Sebastião do canal 300 segundos de matemática. Irei falar nessa videoaula sobre matrizes, tá? Então, elemento matemático matrizes. O que é matriz, né? Definição de matriz, alguns tipos de matrizes, tá? E antes de iniciar, não se esqueça, se inscreva no meu canal, tá? Basta clicar aí no botão inscreva-se, tá? Então dê uma força aí para manter essa videoaula. Então, denominamos matriz real do tipo M por N a toda tabela formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Então, afinal de contas, o que é uma matriz? Uma matriz, ó, é uma tabela com números, tá? Delimitada aqui por colchetes, essa é a representação, tá? Aonde que eu tenho linhas, ó, e colunas. Então, eu tenho 3 linhas nessa matriz e 4 colunas. A linha, como que eu defino a linha? É uma linha imaginária na forma horizontal. Então, para você guardar, quando você escreve numa linha do caderno, né, você escreve de forma horizontal. Então, ó, então a linha é horizontal. Então, a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. As colunas são na forma vertical. Ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Então, como que a gente identifica uma matriz, né? Então, a matriz a gente vai identificar por aquela tabela, né? E elas são delimitadas por colchetes ou parênteses em ambos os lados. Então, para o nome de matriz, a gente utiliza letras maiúsculas, tá? Então, tem aqui, ó, pode ser letra A, B. Então, tem a matriz A, tá? Definida por M linhas e colunas. Então, ó, eu tenho a matriz A é igual, eu tenho um colchete aqui, né? 2 colchetes em cada lado. E aqui dentro da matriz eu tenho os elementos. E cada elemento desse aqui é definido o índice. Então eu tenho o elemento aqui, ó, a matriz A, seu elemento em letra minúscula, tá? E aqui o índice, que a gente vai ver a seguir. Então, ó, os elementos são representados por letras minúsculas acompanhadas de um índice duplo que indica a posição do elemento no interior da matriz, tá? Então, ó, matriz A, elemento em letra minúscula, elemento 11, quer dizer, linha 1, coluna 1. Esse elemento aqui, elemento A12, linha 1, coluna 2, certo? Elemento 22, linha 2, coluna 2. Tá? Então, o primeiro número representa, né, o primeiro número do índice representa o número da linha e o segundo número, o número da coluna. Então, ó, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 2, tá? Então, vamos ver aqui, ó, representação de matriz e seus elementos. Então, tem uma matriz 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. O elemento A11, ó, linha 1, coluna 1. Então, a interseção de linha com coluna me dá o número do elemento. Elemento A12, linha 1, coluna 2. O próximo, linha 1, coluna 3. Ó. Então, o 2 aqui está na linha 1, coluna 3. O elemento A14, ó, linha 1, coluna 4. Então, a linha, ó, de cima para baixo, coluna da esquerda para a direita. Então, conta, ó, linha 1, 2, 3. Coluna 1, 2, coluna 3, coluna 4. Ok? Elemento 2, 1, né, 21. Linha 2, coluna 1. Ó. Linha 2, coluna 1. Então, é esse elemento aqui, menos 1. Elemento 31, linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Ok? Então, agora vamos fazer um pequeno exercício aí para praticar. Então, para solucionar, vamos ler o enunciado. Calcular os elementos e formar a matriz A igual a IJ 2 por 2. Então, a gente já sabe que a matriz é uma matriz 2 por 2. Então, vamos fazer aqui os elementos, definir os elementos da matriz, né? Então, primeiro elemento, se é uma matriz 2 por 2, linha 1, coluna 1. E linha 2, coluna 1. E quantas colunas tem? 2. Então, eu vou ter que colocar, inserir mais uma coluna. Então, linha 1, coluna 2. E o outro elemento, linha 2, coluna 2.
está definida aqui minha matriz, a matriz 2 por 2. O que eu faço agora? Para cada um desse elemento aqui, eu vou substituir nessa fórmula. Então, por exemplo, A e J. Então, A11. Então, A11 vai ser igual ao quê? Vou pegar a fórmula fornecida, 2 vezes I. Quanto que vale I? Vale 1, né? Que é o primeiro aqui desse índice aqui, mais 3, que multiplica 1 menos 1, ok? Então, 2 vezes 1, 2, mais 3 menos 1, certo? Então, o que eu vou ter aqui? 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Qual que é o próximo elemento? Vou pegar esse elemento aqui, A12. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa fórmula aqui, 2. Quanto que vale I aqui? 1, mais 3 vezes 2. Tá? Então, troquei aqui porque ó, o J agora vale 2, menos 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6, menos 1. Eu vou ter aqui 2 mais 6, 8, menos 1, 7. Próximo elemento aqui, A21. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 2, né, que o I agora vale 2, mais 3, que multiplica 1, menos 1. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3, menos 1. Então, 4 mais 3, 7, menos 1, 6. E o último elemento aqui, 2, 2. O que eu vou ter aqui? Vou ter 2, que multiplica 2, né, que é o valor de I, para esse elemento, vezes 3, que multiplica 2, menos 1. Então, 4 mais 6 menos 1 vai ser igual a 4 mais 6, 10 menos 1, 9. Então, já está definido meus elementos. Então, agora eu vou escrever a matriz. Então, a matriz vai ser, a matriz A vai ter esse elemento. O elemento A11 vai ser 4. Elemento 12, A12, 7. Elemento 21, 6. E elemento A22, 9. Então, minha matriz é essa aqui. 4, 7, 6, 9. Ok? Então, os tipos de matrizes. Vamos ver agora os tipos de matrizes. A primeira matriz que a gente... Primeiro tipo, né? É a matriz linha. Então, a matriz linha é representada por uma única linha. Então, nosso exemplo aqui é uma matriz 1 por 3. Tá? Eu tenho aqui uma linha e 3 colunas. Tá? Então, a matriz linha só tem uma única linha. A próxima é a matriz coluna. Ela é representada por uma única coluna. Então, toda vez que você tiver uma matriz que só tem uma coluna, ela é definida como matriz coluna, chamada matriz coluna. Então, tenho aqui uma matriz 3 por 1, que significa 3 linhas e uma coluna. Ok? A próxima aqui é a matriz nula. A matriz nula é aquela cujo todos os elementos são iguais a zero. Então, tem uma matriz aqui 2 por 3 e todos os elementos são iguais a zero. Então, isso é chamado matriz nula. A próxima matriz é a matriz quadrada. Matriz quadrada é cujo número de linhas é igual ao número de colunas J. Então, eu tenho o número de linhas igual ao número de colunas. Então, eu tenho aqui uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz quadrada pode ser uma matriz 2 por 2, matriz 4 por 4. Tá? Todos esses são exemplos de matriz quadrada. A próxima tipo de matriz é a matriz retangular. Matriz retangular é cujo número de linhas é diferente do número de colunas. Tá? Então, eu tenho números distintos. Tá? Então, eu tenho aqui, essa matriz é 3 linhas e 2 colunas. Uma matriz 3 por 2. Tá? A próxima matriz é a matriz diagonal. É uma matriz quadrada em que todos os termos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Tá? Então, eu tenho aqui a minha matriz, 3 por 3. Tá? O que é diagonal principal? Essa é uma linha imaginária aqui, ó. Tá? 6, 4 e 3 formam uma linha imaginária, uma diagonal principal da matriz. Tá?
Então, todos os termos de uma matriz diagonal, né? Uma matriz diagonal, ela tem a diagonal principal com termos não nulos, os demais são zero. A próxima matriz é a matriz identidade. Matriz quadrada cujo elemento da diagonal principal vale 1. Então, ela é parecida com a outra, só que acontece a matriz identidade, né? Ela tem sua diagonal principal elementos igual a 1. Tá? Então, em identidade, chamado matriz identidade, nesse caso, uma matriz identidade 3×3. A matriz transposta, tá? É aquela matriz que o que é linha vira coluna. Então, por isso ela é chamada transposta. Então, tem aqui, ó, linha 1 é 4, são os elementos 4 e 1. Ele vai se transformar em coluna aqui. Tá? Então, eu vou fazer uma transposição. Aqui 2, né, 2 e 0. Aqui vai virar a coluna 2. A linha 3 vai virar a coluna 3. Então, a matriz transposta, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Né? De forma resumida, seria isso aí. Tá? A próxima matriz é a matriz simétrica. Então, é uma matriz que sua transposta é igual a ela mesma. Então, tem a matriz M 3×3 e a matriz transposta 3×3. Então, ó, mesmo que eu transforme, né, a minha linha em coluna, né, elas vão ficar igual. Então, isso é chamada matriz simétrica. Né? É uma matriz que tem transposta igual a ela mesma. A matriz oposta é aquela que se obtém trocando o sinal de cada um dos seus elementos. Então, o que era positivo fica negativo e o que era negativo vira positivo. Tá? Então, troca-se o sinal dos elementos, o sinal oposto. Okay? Matriz triangular também é uma matriz quadrada, cujos termos da diagonal principal, né, são abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Então, ó, aqui eu formo um triângulo imaginário, né, e abaixo da diagonal principal os elementos são nulos. Essa aqui, os elementos acima da diagonal principal são nulos. Então, é chamada triangular. Vai fazer um triângulo aqui, ok? Por isso que é chamada triangular. E uma matriz inversível, tá? Vamos considerar uma matriz Q, né, de ordem N, chamada inversível se existir uma matriz R, tá? Uma matriz inversa. Então, eu tenho a matriz Q multiplicado pela matriz R, eu vou encontrar uma matriz em identidade, tá? Então, se existe ela, é a chamada matriz inversa. Então, vou pegar aqui, a gente vai denotar a matriz inversa por A elevado a menos 1. Tá? Então, quando eu multiplicar uma matriz inversível por uma matriz inversa, eu vou encontrar a identidade. Então, vamos dizer aqui um exemplo. Ó. Eu tenho a matriz A multiplicada pela sua matriz inversa, eu vou encontrar a matriz de identidade. Então, eu tenho aqui a matriz A, essa aqui é a sua inversa, tá? A multiplicação dessa matriz eu vou encontrar a matriz identidade, ok? Então, se você gostou, dê um like, né? Não se esqueça de inscrever-se no canal, né? Se inscrever no canal é importante para eu poder continuar produzindo esses vídeos, essas videoaulas, para você que é aluno da rede estadual, ok? Um abraço, até a próxima.